Ponto de partida: filosofia. Quem quer pensar sobre a vida, quem quer conhecer a realidade objetiva com a qual tratamos de maneira concreta, e quem conhece a experiência de fé e do sagrado, muitas vezes fica confuso qual é o caminho da ciência, qual é o caminho da filosofia, qual é o caminho da teologia. É interessante, pouca gente percebe que a discussão maior é de onde vem a sua largada. Qual é o seu ponto de partida? Qual é a sua referência? Muitas vezes, me lembro de uma pessoa me perguntando certa vez se numa determinada experiência de arqueologia na terra de Israel, se alguém tinha conseguido comprovar a existência de Deus. É claro que em arqueologia ninguém vai discutir detalhes sobre aquilo que envolve a teologia propriamente dita. Portanto, a gente precisa colocar o pensamento no lugar. Veja, a filosofia é uma experiência natural humana. É o resultado da curiosidade sobre a experiência da realidade à nossa volta. Só que a filosofia tradicionalmente está preocupada com a explicação daquilo que é a nossa referência última, quais são as causas, quais são as nossas referências principais que explicam a realidade, né? Por definição, usando somente a razão, desconhecendo a ideia inicialmente de revelação, a experiência filosófica é a tentativa, mais ou menos do jeitão do Eclesiastes, de ler o mundo para tentar compreender o significado da realidade. Nesse sentido, ela tem o seu lugar, mas a filosofia tem o seu limite porque ela conta só com a razão. Ela não entra no campo da ciência, ela não pode comprovar as coisas de maneira específica, assim como a ciência tem seu próprio caminho que vamos comentar depois. Já a teologia parte de uma outra perspectiva, de que há algo diferenciado na história humana, que o ser humano experimentou aquilo que os teólogos vão chamar de revelação e os estudiosos do fenômeno religioso vão chamar de manifestação da consciência transcendental, uma experiência diferenciada com o sagrado que nos leva a receber conteúdos que estão fora do universo filosófico. É um saber que é associado à razão, mas que não se limita a ela. Então, nesse sentido, filosofia e teologia conversam. Existem modelos filosóficos aplicados à teologia. Existe uma teologia que dispensa muito da filosofia, existe teologia que entra numa sintonia sobre ela, mas de qualquer maneira, sua responsabilidade é aprofundamento, estudo e, antes de qualquer coisa, saiba muito bem qual é o seu ponto de partida, senão você vai se perder tanto na volta quanto na ida. Bem-vindo mais uma vez para a celebração da IBNU. É bom ter você aqui pela primeira vez ou você que está retornando para esse momento de nós adorarmos, de nós cultuarmos a Deus como uma forma de expressar nossa gratidão e reconhecer que Ele está presente nesse momento, nesse ato de nós cantarmos, orarmos e pensarmos juntos a respeito da Sua palavra. Por isso nós convidamos você a participar conosco desse momento de adoração. Vamos embora, povo de Deus, adorar a Jesus. Só Ele é digno de toda honra e toda glória. É o Alumiar, menino, com vocês. Simbora! Eu levo a minha vida sem me preocupar. Eu levo a minha vida sem ressentimento algum. Eu sei que a minha vida está nas mãos daquele que criou os céus, a terra e o mar. E vou vivendo assim só pra te adorar. E mesmo que os problemas tentem me abater, minha fé está firmada em Cristo, pois morreu por mim. O preço que pagou naquela cruz me transformou, me resgatou, eu sei. Só pra te adorar.
receba nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu levo a minha vida sem me preocupar. Eu levo a minha vida sem ressentimento algum, porque eu sei que a minha vida está nas mãos daquele que criou os céus, a terra e o mar. E vou vivendo assim só pra te adorar. E mesmo que os problemas tentem me abater, minha fé está firmada em Cristo, pois morreu por mim. O preço que pagou naquela cruz me transformou, me resgatou, eu sei. E vou vivendo assim só pra te adorar. Vou vivendo pra adorar, em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar, em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Quanto mais o tempo passa, mais eu quero te adorar. E quanto mais as horas passam, mais eu quero me aproximar de ti. Vou vivendo pra adorar, em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar, em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Quanto mais o tempo passa, mais eu quero te adorar. E quanto mais as horas passam, mais eu quero me aproximar de ti. Vou vivendo pra adorar. Vamos embora, menino. Todo tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar. Em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar, em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar, em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Nós chegamos agora no nosso momento de gratidão e hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre as pequenas bênçãos do todo dia. Nós geralmente, quando pensamos em gratidão, vamos buscar grandes coisas ou fatos maravilhosos para agradecer, e eles acontecem nas nossas vidas. Mas quantas pequenas bênçãos nós temos todos os dias que nós nem reconhecemos. O nosso planeta continua no lugar, a gravidade continua funcionando, o ar que nós respiramos, o nosso corpo, para o nosso corpo funcionar perfeitamente, são tantos detalhes que têm que estar sincronizados. Então, a cada dia de vida, a cada respiração, são tantas bênçãos que nós recebemos do Senhor no nosso dia a dia e outras que nós nem percebemos. E eu quero reconhecer também a presença do Senhor e agradecer por essas pequenas bênçãos que nós não nos lembramos. Obrigada, Pai amado, Senhor, por todo o cuidado que o Senhor tem com cada um de nós, Senhor. Obrigado porque nós estamos aqui, obrigado porque nós podemos estar reunidos aqui, Senhor, ainda que virtualmente, para te honrar e glorificar o Teu nome. Nós te agradecemos por todas as bênçãos em nossas vidas, Senhor, as grandes, as pequenas e aquelas que nós nem percebemos. Em nome de Jesus. Amém. És a nossa estrela da manhã.
Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Essa nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. Agora chegamos para o nosso momento de oração. Com certeza você tem um momento, uma coisa para agradecer ou pedir. E vamos estar juntos como corpo, elevando o nosso coração a Jesus, ao Senhor que ouve todas as nossas orações e nos dá aquilo que precisamos, não necessariamente o que gostaríamos, mas como filhos amados, a gente pode chegar diante dele e pedir aquilo que nós desejamos e confiar que ele, na sua boa vontade, vai dar aquilo que precisamos. Vamos orar? Senhor Deus, obrigada porque a gente pode chegar diante de Ti com confiança, sabendo que o Senhor nos ama e nos conhece muito melhor do que nós mesmos, sabe o que está dentro do nosso coração, os nossos desejos mais íntimos, Senhor. E a gente pode chegar diante de Ti, Senhor. E queremos entregar os nossos desejos, as nossas angústias, as nossas necessidades a Ti, Senhor, sabendo que vai chegar em ouvidos atentos e todo-poderoso, que é capaz de fazer tudo, transformar qualquer situação, Senhor.
Por isso queremos entregar a Ti, Senhor, colocar diante de Ti aqueles que estão precisando de saúde, que estão com doenças, Senhor, que estão sofrendo, estão presos a camas de hospitais ou com doenças já de muito tempo, sofrendo por muito tempo, Senhor. Que o Senhor alivie, Senhor. Tu sabes o nosso desejo de cura. E sabemos que o Senhor também ama, o Senhor morreu pelas nossas enfermidades. E por isso queremos colocar eles diante de Ti, Senhor. Também pessoas que estão sofrendo, Pai, porque não têm trabalho, não conseguem trazer o sustento para suas casas, Pai. Senhor, tem misericórdia, abra a porta, Senhor, a dar ideias para que eles possam trazer o sustento para sua casa, Senhor, que o Senhor possa estar realmente abrindo, levando, dando uma luz, Senhor, para aquilo que cada um precisa, Senhor. E também para aqueles que estão felizes, Senhor, nós queremos Te agradecer, Senhor, e realmente celebrar porque podemos estar juntos, Senhor. Muito obrigada, porque a gente tem esse privilégio de chegar diante do trono do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, onde não existe nenhum obstáculo, onde a soberania é absoluta e total. Obrigada, Senhor, e por isso que nós chegamos diante de Ti, em Teu santo nome, Senhor. Amém.
Esaú e Jacó, a briga continua. E eu não sei se você pode ajudar a resolver esse conflito, essa confusão que parece ter se espalhado nesse mundo de tanta inquietação. Por isso, eu convido você a pensar comigo na palavra de Deus aqui, hoje, quando nós vamos pensar um pouco sobre o texto de Gênesis capítulo 25. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e ele conta uma história assim, tanto quanto inusitada, quando ele diz o seguinte: esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual, aos 40 anos, se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmão de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher porque ela era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse o seguinte: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte do que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto, por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, disse Esaú. Estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Uau, que coisa curiosa é essa que nós vamos encontrar nessa história tão peculiar e diferente e única que temos aqui no livro de Gênesis. Você sabe que essa história, ela acabou sendo uma história tão significativa e peculiar ao ponto de que nós vamos encontrar, inclusive na literatura brasileira, né? A famosa discussão entre o valor possível da monarquia e da república nos escritos, né, na literatura aí de Machado de Assis. É bastante assim curioso e interessante ver como é que essa realidade aparece para nós. Mas como é que a gente lida com essa questão e tenta entender esse texto? Bom, em primeiro lugar, quando você lê a Bíblia, é muito importante entender que você está lendo um texto antigo, estruturado de outra maneira, uma outra cultura, que você não deve imaginar que um texto depois do outro está seguindo uma linha cronológica simplista. Não é assim. O texto é escrito depois que essa história já faz parte da comunidade da fé, e quando ele é escrito já com a sua compreensão final do sentido daquela trajetória. Então, porque você lê o texto e fala: nossa, acabei de ler aqui sobre o nascimento, e aí eles já estão adultos e já estão discutindo o negócio de primogenitura, porque o enfoque do texto é essencialmente pedagógico e, podemos assim dizer,
teológico para o nosso entendimento. E o que é que a gente vai descobrir aqui? Bom, para entender essa história, a gente precisa viajar para esse mundo antigo e descobrir em que tipo de sociedade nós temos esse texto inserido. Então, era uma vez um menino chamado Jacó, que nasceu numa família patriarcal no antigo Oriente Próximo, quando a realidade cultural tinha certas diretrizes de como a sociedade deveria se organizar. Então, claro, você pode bem ver, está muito nítido quando falamos de uma sociedade patriarcal, ela é evidentemente de predomínio não só masculino, mas de pessoas mais experientes, quase que a gente pode dizer que tem aí uma gerontocracia nesse mundo antigo. Além disso, a gente vai descobrir também que essa sociedade, ela se organiza de uma maneira em que há um valor bastante estimado do indivíduo que tem condições de enfrentar a dura vida dessa região semiárida e até mesmo muito árida em certos lugares do planeta. Por isso, o indivíduo que é forte, que é musculoso, que é capaz de habilidades físicas extraordinárias, vamos assim dizer, tem uma certa vantagem nesse ambiente. Além disso, o tipo de organização social dessa época trazia, não só aqui, mas também em outros ambientes, o valor especial de alguém que fosse o filho mais velho. Você pode imaginar, as pessoas se casavam, sem a percepção de quanto tempo poderiam viver. A vida ela é ameaçada pela morte o tempo todo, então quanto antes as pessoas pudessem ter filhos, e muitos filhos, inclusive a ideia ao nascer o primeiro, digamos assim, as primícias da família, então ele está numa situação favorável, ele vai crescer antes, ele é, digamos, a nossa esperança. Se pensar em aposentadoria e segurança futura, estava ligado muito à ideia dos filhos que cuidariam dos seus pais e, claro, a prioridade, o protagonismo é do filho mais velho. Por isso, o filho mais velho tinha uma condição muito especial. Ele tinha uma condição de alguém que, vamos dizer assim, prosseguia com o legado da família. Ele trazia a herança histórica, a memória, a responsabilidade e, vamos dizer, a primazia na condução daquilo que era percebido como o legado, inclusive espiritual da família e principalmente do seu pai. Então você pode imaginar comigo o que acontece com a história de Jacó e Esaú. A gente começa a ver que, primeiro, nós temos um drama aqui, e é muito interessante. Quando você lê Gênesis, aliás, na Bíblia, à primeira vista você não percebe. À medida em que você contempla melhor a paisagem do texto bíblico, você vai vendo uma coisa muito interessante que, assim, Deus faz promessas, estabelece aliança, e quando você olha para isso, parece que aquilo que Deus falou não vai acontecer. Então Deus falou lá atrás para Abraão, olha, eu vou abençoar você e seus descendentes, eu vou lhe dar muitos descendentes, eu vou lhe dar essa terra, e você vai olhando, não vê bênção, os descendentes chegam só de maneira milagrosa, e a terra está sempre numa situação difícil. E além disso existe uma grande confusão familiar o tempo todo, como a gente já teve lá atrás com Abraão, que gerou a controvérsia entre Isaac e Ismael, e depois com muita dificuldade você vê o nascimento e a preservação de Isaac, e agora vem nascer Jacó e Esaú, e como o drama da vida é muito sério, o problema muito difícil de lidar é a questão da fertilidade. E curiosamente, as esposas dos patriarcas, que são os abençoados de Deus, elas não têm fertilidade. Cada nascimento é um milagre, é uma coisa muito impressionante. E aqui, mais uma vez, você tem um milagre. Nesse milagre agora, vem assim uma coisa meio inesperada, Surgem dois gêmeos, inclusive, que são distintos, não são univitelinos, são separados, são completamente diferentes um do outro. E de uma maneira assim, absolutamente, que a gente poderia dizer assim, se fosse hoje, falar assim, esse aqui saiu primeiro por acaso. Só que naquele ambiente isso tinha um valor fenomenal. Então você imagina a cabeça do Jacó crescendo, dizendo o tempo todo, puxa, olha, foi por um triz que você foi vice-campeão.
foi por um triz que você ficou em segundo lugar. Então ele cresce nesse ambiente, numa situação desfavorável, vamos dizer, desde pequeno, e o texto nos fala que esse conflito, aliás, é uma coisa curiosa, Gênesis sempre mostra irmãos numa relação de conflito, quer dizer que essa questão familiar, ela é iconicamente delineada aqui como um problema sério da realidade da experiência humana. E quando a gente olha para o que a gente vai encontrar no texto, aí você vê a coisa curiosa que o Jacó já nasce, né, pegando no pé do Esaú. E quando você pensa assim, né, pensa em dois meninos, um correndo atrás do outro, um pegando no pé, pessoal, para pegar, para derrubar, né? Então o Jacó, assim, um conflito, né? E a palavra bíblica diz, olha, na verdade você tem duas nações aí que vão estar em conflito, e isso já estava presente, né? Quando esse relato interpreta, né, de uma maneira teológica muito definida, a experiência de gravidez muito complicada de Rebeca. Então o tempo passa, aí você fica imaginando Jacó crescendo, vindo numa família, vamos dizer, estável, boa, em condições muito adequadas para aquele tipo de sociedade. Os pais, o avô dele tinham, digamos assim, naquele contexto, boas condições de vida. E de repente, o Jacó se vê como uma pessoa condenada a uma situação limitada na sua vida. Primeiro porque ele é segundo. Depois, quando ele olha para o Esaú, né, cá entre nós, o pessoal que gosta aí, pensa num atacante de rugby irlandês, parece o Esaú aqui, né, porque ele é peludo, cabeludo e ruivo, né. Então, uma vez eu vi na televisão aqueles concursos do homem mais forte do mundo, uns brutamontes assim, carregando aquele pedra, tocos, eu falei, o Esaú deve estar aí no meio, né. E aí, Esaú é esse indivíduo, e ele, veja, ele é, como diz o texto hebraico, um ish hasadeh, um homem do campo, quer dizer que ele gosta de caçar e vai lá. E aí rolou um negócio muito complicado. A coisa complicada é que ele acaba desenvolvendo uma amizade diferenciada com o pai. Então, se o Jacó já não tinha o porte físico de quem seria um vencedor no seu tempo, já nasceu segundo, e ainda o pai, assim, abertamente vai preferir o seu irmão, então você pode imaginar que tipo de vivência tem o Jacó nessa relação de rivalidade. Por isso a gente pergunta, o que uma pessoa que nasce tendo que lutar na vida? Porque veja, a briga, a luta continua, mas não é só de irmão contra irmão, é com a vida, com a realidade de um mundo que a pessoa que nasce fora de um berço de ouro, vamos assim dizer, tem que lutar cada dia, lutar pela sobrevivência, lutar por uma sociedade, contra uma sociedade injusta, lutar contra as condições desfavoráveis que estão presentes na sua vida. Jacó mostra muito bem isso, e quando Jacó desenvolve a sua caminhada, o que ele vai fazer? O que a maioria de nós sempre faz. Eu preciso montar um esquema de proteção. Eu preciso organizar um jeito de fazer uma reviravolta de sobrevivência na minha vida. Como é que eu vou lidar com isso? Eu estou percebendo que o valor social, espiritual, paternal, familiar, a vantagem é toda do meu irmão. Então Jacó começa a desejar isso, entender esse cenário e querendo saber se é que ele é capaz de dar a volta por cima. E é interessante que se você depois tiver um tempinho e puder ler toda a história de Jacó, você vai ver que o Jacó, ele era um indivíduo do jeitinho. Ele era, se o Jacó era brasileiro, rapaz, olha, para a gente conversar sobre o assunto, né? O nome dele, né, que é Yaakov no hebraico, diferente do Esaú, que tem um nome que quer dizer peludo, e o seu outro nome, Edom, quer dizer vermelho, o Jacó tem um nome que significa calcanhar, mas também significa um indivíduo que, assim, tem os esquemas, ele sabe, né? Ele é enrolão, ele consegue, né, ser, de certa forma, enganador. E aí, o que acontece? Chega um belo dia, o Jacó vê a oportunidade.
Por quê? Porque o Esaú vem chegando, claro, né? Enquanto o Jacó é um indivíduo tranquilo, é curioso, porque o texto bíblico diz que ele ficava na tenda, né? A palavra ohel em hebraico, que é curiosamente também o lugar onde Deus habita, né? Deus habita lá no Ohel Moed. O Ohel Moed é a tenda do encontro, a tenda da comunidade de Israel, lá do tabernáculo, né? E Jacó é um homem assim, e ele é curiosamente um sujeito pacífico, tranquilo. Algumas versões falam sossegado, ele é um ishtam. Mas essa palavrinha tam, ela é curiosa, porque ela também significa alguém sem mácula, alguém perfeito, né? Um animal que é oferecido sem mácula é um animal que é chamado de tam na Torá. E aí a gente fala, como assim? Como é que essa palavra dúbia? Então existe uma coisa assim estranha no texto. Que estranheza é essa? Que parece que ao mesmo tempo Jacó é um indivíduo que a gente poderia chamar relativamente assim de imaculado, mas um sujeito muito esperto. E é complicado isso, né? Porque parece que a coisa não bate. Quando a gente continua lendo, a gente vê o Jacó vendo seu irmão chegando assim do exercício da sua superioridade social antropológica da época, e o Jacó, que ele era, olha que coisa, ele era agarrado na barra da saia da mãe, nesse mundo de protagonismo masculino, patriarcal, quer dizer, o Jacó ainda é o filhinho da mamãe. Que coisa difícil, pessoal, a gente não faz ideia. Então o Jacó é bom de cozinha, e ele estava fazendo lá uma espécie de ensopado, de guisado, né, à base de lentilha, e avermelhado, fez um molho diferenciado, algum tipo de especiaria ali, né? Fique tranquilo que não era molho de tomate, né? Não é o caso. E quando ele faz isso, o Esaú chega desesperado e pede a comida, e o Jacó falou, vai agora, hoje é que eu vou dar a volta por cima, agora acabou a minha condição de alguém oprimido, discriminado, maltratado, preterido, não, chega. E aí ele monta o esquema, e não é que o esquema dá certo. O irmão desesperado falou, quer saber de uma coisa? O que você quer mesmo? Direito de filho mais velho? Eu não estou nem aí para isso. O que me importa se eu estou de barriga vazia? O que eu preciso é de comer alguma coisa, mas aí o Jacó pega a fundo, não, primeiro você vai jurar aqui e fazer um negócio direitinho. E não é que o Esaú jurou. Jurou, se comprometeu, comeu, e o Jacó leva vantagem nessa história. Bom, o tempo passa, a gente não tem condição de ler todos os textos aqui nessa mensagem, mas você pode depois olhar na sequência da Bíblia, e o que vai acontecer? O tempo passa e o papai Isaac fica já idoso, já não consegue enxergar direito, já está próximo do tempo da sua morte, e aí ele chama o Esaú e diz, meu filho, eu quero te abençoar, então faz o seguinte, né? Como a conexão dos dois era muito gastronômica, o Isaac diz, vai lá e faz, né? Aquele assado, né, que você sabe fazer, faz lá aquela carne de caça gostosa. E nessa família meio descompensada, né, família problemática, a mamãe Rebeca vai lá e escuta esse negócio, né? E quando o Esaú sai para pegar a caça e fazer a comida numa refeição assim meio que celebrativa com o seu pai, para receber oficialmente as palavras de bênção, que era uma maneira concreta de dizer para ele, olha, a bênção, o protagonismo espiritual, a herança da família, a condição de fazer tudo vai ser colocado sobre você e sobre a sua futura geração. Quando isso vai acontecer, mamãe Rebeca entra em ação e vai surgir a maior confusão. O que ela faz? Ela chama o Jacó e falou, meu filho, vai lá. Então você já entende que ela já andou conversando com Jacó, ela conhece bem como é que as coisas têm caminhado. Ela vira para ele e falou, vai lá e pede a bênção para o seu pai. E o Jacó fala, mãe, que isso? Como se eu for lá? Ele vai perceber que a gente é tão diferente, né? Meu irmão é super peludo, cabeludo, eu não, né? Eu sou pessoa mais lisa, né?
E aí, em vez disso, eu vou ganhar maldição do meu pai. Aí a mamãe entra em ação, Rebeca diz, olha, se vier maldição, que caia sobre mim. Você imagina que família é essa, meus queridos, que coisa. Isso é impressionante, o senso de realismo das escrituras. Aí, no fim das contas, o que acontece? O Esaú tinha umas roupas meio especiais lá, e que tinham a ver com a sua trajetória e com o que ele fazia, e ele então pega, né, o Jacó, com a supervisão da mãe, pega as roupas que tinha pele de cabra ali e consegue, de alguma maneira, fazer o máximo possível para se fazer passar pelo seu irmão. Quando ele chega diante do pai, o Isaac escuta aquilo e fala, peraí, mas essa voz aí parece mais a voz do Jacó, é você mesmo, meu filho. E o Jacó, tremendo na base, afirma que sim. Aí o Isaac faz questão de apalpar e percebe, né, que são as roupas de Esaú, sente o cheiro das roupas, né, já que a sua visão está tão prejudicada, e aí finalmente ele se deixa convencer. E Jacó é abençoado de modo especial e, de fato, recebe, digamos assim, as bênçãos da primogenitura. Tem até uma brincadeira no hebraico aqui. Primogenitura, Bechorá, bênção é brachá. Então, Bechorá, brachá, a gente está num jogo de palavras, nessa aliteração assim, linguística muito bonita no aspecto literário do texto. E aí, o que a gente imagina? Quando Esaú chega e descobre que o irmão levou a bênção, ele fica revoltado, e aí ele diz, ó, não é verdade que o nome dele é Jacó, por isso mesmo ele é um enganador. Ele chora diante do pai e pede, né, bênção, e o pai diz, olha, o pai até diz certas palavras, vamos dizer, até certo ponto favoráveis, onde ele haveria de habitar. Ele diz que em terras áridas, que a gente sabe de fato que os edomitas vão viver na região ali que fica a sudeste da terra de Israel, perto do Mar Morto, né? E também perto ali do Mar Vermelho, mais ao sul. E a gente vai descobrir que o Esaú fica revoltado, e vocês não imaginem só o que acontece, ele promete matar o Jacó. E a coisa vira confusão, tanta confusão, que o Jacó vai ter que fugir de casa. A confusão vai parar na casa do tio Labão. Por quê? Porque Rebeca, desesperada, já que o marido, né, vai estar na situação, acaba realmente falecendo, e o Esaú promete isso, ela despacha e Jacó vai embora. E aí você pensa, que coisa, eu estava lendo a Bíblia para ter uma história bonita, para deixar o meu coração feliz e tranquilo, e aliviar toda coisa difícil e essa tensão, e eu leio para o texto, e lendo sobre Esaú e Jacó, Rebeca e Labão, parece que a gente só tem maior confusão. O interessante nessa história é que a gente vê os caminhos dessa família, que são muito similares ao caminho das famílias do mundo todo, na sua tentativa de lidar com a vida, com todas as suas agruras e situações imponderáveis. No entanto, o que nós lemos nas Escrituras é que por trás desse cenário, de uma maneira nem sempre perceptível e decifrável, você tem um agir de Deus de uma maneira peculiar e significativa. E é isso que acontece aqui. Então, Jacó, que se tornou o sobrevivente das injustiças do seu mundo, que se tornou um articulador, alguém que aprendeu a dar um jeito para resolver as coisas. Você não já reparou isso, gente, que está no bem bom, assim, olhando para quem está numa situação pior, que é obrigado a fazer umas coisas meio, vamos dizer assim, fora do padrão na vida. É tão fácil criticar, aquele cara lá, ele é um irresponsável, eu vi ele fazer um gato em tal situação, eu vi ele agir de uma maneira, ele comprou até uma mercadoria sem nota. Quer dizer, quem está de longe numa situação estável olha com facilidade os erros de quem vive assim. Quem está na luta, a pessoa quer saber se ela vai conseguir chegar bem no dia seguinte. Então, Jacó aprendeu a viver a vida
com essas dificuldades. E agora, ele até pensou que tinha dado certo. E ele, o que ele fez? Ele sumiu no mundo para não morrer na mão do irmão. Então, quer dizer, quando a pessoa acha que finalmente o seu grande plano funcionou, como se diz na linguagem popular, deu ruim. Quando ele faz isso, ele vai embora, fugindo para ir para a casa do Labão. E aí ele para no meio do caminho, ele dorme e tem um sonho. E aí que coisa interessante, né? Onde é que a gente vai ver Deus agir? Deus vai mudar a personalidade do Esaú, vai curar o coração dele, vai fazer um milagre, vai fazer um monte de anjo carregar Jacó e Esaú no colo e levar os dois em cima de uma nuvem para que eles vivam felizes para sempre. Jacó tem um sonho. E o sonho nada tem a ver com Esaú, nem mesmo com a sua família. Ele vê uma escada que vai do alto ao céu e que liga ali, e ele vê o Senhor, né? Muito provavelmente no alto da escada, pelo hebraico, e ali ele desperta desse sonho e diz: caramba, eu só estou vendo o mundo de acordo com os meus planos, mas não é que Deus está por trás do cenário. E ele fica tão impressionado com aquilo que ele faz um altar ali, chama o lugar de casa de Deus, Betel, e ele fica tão impactado com a experiência inesperada, na experiência que surge nesse momento que ele fica sem lar, sem mãe, sem casa, sem segurança, com medo, né, dormindo ao relento no meio do caminho. Ele, então, resolve até começar a conversar sério com Deus. Deus, se o Senhor me proteger e me ajudar, eu vou fazer tudo que for necessário e até vou te dar o dízimo. Olha que coisa curiosa na atitude de Jacó. E assim ele prossegue. E aí, Deus não só lhe dá uma experiência, mas vai também lhe dar certas situações curiosas para o seu aprendizado. Ele que era o Jacó, um indivíduo que pega no pé dos outros, né, que derruba pelo calcanhar, que consegue pegar o irmão no momento de fragilidade. E o irmão, veja que coisa, né, tinha tudo na mão e nunca deu valor a nada, como muita gente que tem influência espiritual positiva na sua vida, condições socioeconômicas favoráveis, uma série de situações muito promissoras, e a pessoa joga fora, às vezes nem troca por um prato de lentilha, nem precisa, atira pela janela de maneira irresponsável. Por isso que Esaú se tornou uma espécie de referência de uma pessoa de irresponsabilidade plena. Ele se casou com mulheres que não tinham qualquer relação com a comunidade que conhecia o Deus único. Ele amargurou a vida dos pais. Nossa, que coisa complicada de Esaú, e por isso ele não estava nem aí para aquilo que era um legado da sua própria cultura, da sua própria realidade familiar, que haveria de favorecê-lo. Então ele jogou tudo para o alto. E aí, quando Jacó prossegue, o que Deus vai preparar? Que ele vai conviver com o Labão, o seu tio. Pois é, o Labão, esse sim era dono de confusão e muita complicação. Então Labão, se Jacó aprendeu, né, a ganhar passando a perna, agora o Labão vai fazer isso com ele. É tão interessante o jeito, a trajetória que é preparada nesse caminho do nosso amigo Jacó. Por isso, pessoal, a briga, a luta continua. Agora é com Labão. E é interessante, porque ele passa por esse processo e o Labão acaba enganando, porque ele queria se casar com Raquel. E o Labão vai lá dar um jeito e coloca a outra filha no lugar, e é curioso que é uma mais velha e uma mais nova, que é a mesma história de discussão lá da casa dele. Agora ele vai trabalhar o dobro para casar com Raquel por causa de toda essa confusão. E o tempo todo Labão tenta mudar o salário dele, tenta fazer o máximo para tirar vantagem, e Jacó sempre nos esquemas. Mas o que acontece? O tempo passa e o Jacó finalmente será vencedor. Uau! Jacó conseguiu, Jacó prosperou, ele consegue sair da casa do Labão, leva a esposa, a Raquel, a Leia, as outras que faziam parte dessa casa mais ampla, os filhos, se tornou, vamos dizer, uma grande caravana e prosperou muito. Ele é um pastor de rebanhos assim, de condição especial.
E quando Jacó está para celebrar sua grande vitória, chega a notícia, olha, Esaú está chegando aí. Pessoal, que isso? A luta continua. Puxa vida. Eu vejo muita gente que passou uns perrengues na vida e depois assim conseguiu uma estabilidade. Quando a pessoa acha que vai respirar, aí ele diz, ixi, outro problema aqui que eu nunca imaginei. Pois é, assim acontece com Jacó. Nesse momento mais crucial e difícil da vida de Jacó, o que vai acontecer com ele? Ele, preparado, porque falou, bom, se Esaú está chegando aí, e ele prometeu me matar, e eu tenho certeza que esse negócio aí não está resolvido, né? A gente prossegue com os fantasmas da nossa consciência, da nossa história. Jacó, então, o que ele faz? Método de Jacó de resolver qualquer situação. Põe o sistema em operação, calcula tudo com perfeição, afinal de contas, nós somos o rei de toda e qualquer boa solução. E Jacó tenta fazer isso e fala, ó, passa a família, faz todo um exercício matemático de organização e ele fica por último. Quando ele fica por último, de repente, o que acontece? Vamos ver o texto? Olha, Gênesis 32, verso 22, é impressionante. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa de forma que a deslocou enquanto lutavam. Você imagina a situação? De repente Jacó está lá, acho que todo mundo passou, deixa ele lá. De repente surge um cara do nada e o cara começa a lutar. A vida de Jacó é uma vida de luta, desde o ventre da mãe. É briga com o irmão, é luta contra o olhar da sociedade, é a luta para poder se aproximar do seu pai, é a luta contra a prioridade do seu irmão, é a luta para sobreviver a todos os desencontros e descompassos da vida. E agora que parece que ele pode sossegar, não preciso mais lutar, com certeza ele imaginou, tá aí um guerreiro de Esaú, agora vamos resolver isso. E começa, né, a grande briga, aquele conflito. E aí quando a gente lê, é coisa curiosa, porque o texto vai surpreender a gente, né? Até quem lê assim fala, como assim? Né? Então o homem disse, né? Quando ele está lutando e a luta fica difícil, e o homem dá um golpe, um toque aqui, né, na perna do Jacó, na articulação da coxa, e ela se desloca. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Eles lutaram a noite toda. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir a não ser que me abençoe. Espera aí, pessoal, sabe, que homem é esse que está aí? A coisa começa a se tornar curiosa porque o homem não consegue ganhar a luta, mas facilmente dá um golpe que anula a força do Jacó. E a gente pensa, então quem é isso? Esse homem é o chamado anjo do Senhor, ou seja, o próprio Deus presente num conflito com Jacó. Quando eu li isso a primeira vez, eu falei, mas que coisa doida. Eu nunca imaginei Deus como um lutador. Imagina, Deus agora, sei lá, está no ringue, que coisa mais esquisita é essa? Aí que a gente começa a vislumbrar um negócio tão especial, porque olha que coisa bonita e interessante. Quando Deus vai fazer uma visita pessoal a Abraão, ele chega para aquele homem das tendas, que era um nômade, né, por um lado para o outro com seus rebanhos, ele chega como um viajante que está pedindo hospitalidade. E é isso que você vê em Gênesis 18. Então, a melhor maneira de chegar junto do Abraão era dentro desse ambiente. Quando Deus pega o solitário Moisés, fugitivo do Egito, pastoreando no deserto do Sinai, no meio daquelas pedras e daquelas pequenas acácias e outras coisas menores ali, como é que Deus se apresenta? Ele chega numa sarça ardente. Para Jacó,
que a vida toda só entendeu uma coisa: a vida é briga, a vida é luta, a vida é conflito, a vida é esse desespero para sair dessa situação de opressão. Deus chega como um lutador. Olha que coisa impressionante, porque isso mostra a maneira como Deus se digna a se aproximar dentro do nosso universo para poder falar com a gente direitinho. Isso é uma teologia da pré-encarnação, quando a gente vê essa realidade tão significativa. Então, Deus quer não que Jacó, ou que Esaú, que qualquer pessoa aprenda um monte de coisa que eles devem dizer simplesmente sim ou não. Deus quer proximidade, Deus quer tocar sua vida, Deus quer o seu coração, e por isso Ele se abaixa para chegar no seu ambiente totalmente seu, para falar na intimidade do coração. Que coisa! Olha, isso é tão bonito que eu tenho que me controlar aqui para continuar falando desse negócio. E quando Deus faz isso, o que acontece? Ele deixa o Jacó lutar. Jacó, vamos lá, mostra todas as suas forças. Você é bom, né? Vamos lá. Você vai, sabe o pai que luta com o filho, assim, entre aspas, deixa o filho ganhar? Quando o Jacó acha que ele realmente está por cima da carne seca, ele é o dono do pedaço, aí o anjo do Senhor vai e toca, só num ponto. Eu acho tão interessante porque ele não arrebenta o Jacó. Ele não diz, seu inútil, olha só, não, ele só dá um toquinho. E quando você pensa num lutador, uma pessoa que é forte e que tem que se equilibrar, nada mais complicado do que a articulação da perna, né? O pessoal diz, né, Deus deu uma grande chave de perna no Jacó. Então, isso aí é uma coisa tão pequena, mas que desarticula tudo. Jacó agora começa a entender o que está acontecendo. De fato, eu nunca vou organizar a minha vida nos meus planos, na minha sagacidade, na minha capacidade de pegar os Esaús por aí e tomar o lugar deles. Eu nunca vou ter essa força de desmontar aquilo que eu acho que é opressão sobre mim por causa das minhas artimanhas. Eu preciso deixar isso. Eu preciso entender que o Deus que trabalhou na minha vida, me permitiu passar pelas experiências tão difíceis e incompreensíveis, é o Deus de Betel, é o Deus de Peniel. E a coisa acaba sendo tão interessante, por quê? Porque o Jacó vai imediatamente correr aqui, né, direto para aquilo que importa. Quando o anjo do Senhor vai embora, ele então entende que é de Deus, não é Esaú que está lá. Ele vai dizer, não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. Ou seja, agora ele diz, sabe a única coisa que eu quero? Deus, é a tua bênção. Porque não é pela minha força, o meu poder, minha sagacidade, a minha grande vitória. A tua bênção é a única coisa de que eu preciso. E aí a pergunta é, o que a gente faz para receber essa bênção de Deus que nos dá condição de vencer todas as lutas? A resposta é simples. Deus pergunta para Jacó, qual é o seu nome? E você fala, mas que coisa mais doida, não estou entendendo nada. Pois é, ninguém entende, né? Para que isso? Jacó significa enganador. Jacó significa articulador. Jacó significa esse tipo de proposta, e o anjo do Senhor exige que ele diga em boa e alta voz de confissão, dizendo, eu sou Jacó, eu sou um enrolão, eu sou um vencedor nessas condições. E quando ele diz isso, aí vem a resposta, seu nome agora não será mais Jacó. Você vai ter uma mudança. O nome, na perspectiva hebraica antiga, é a identidade da pessoa. Você não vai ser mais chamado Jacó, mas você vai ser o quê? Israel, o nome do povo amado e sob aliança. Porque, olha que coisa irônica, nossa Bíblia é muito show de bola, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. A pergunta é, quem é que pode lutar com Deus e vencer?
Isso, por definição, para a leitura linear imediata, ela é o absurdo dos absurdos. O santo absurdo. Porque quando a gente desiste de vencer as injustiças e coisas incompreensíveis da vida com a nossa força e se coloca debaixo da bênção de Deus, a gente curiosamente vence a Deus, vence sendo santamente derrotado e tocado por Ele. E Jacó sai como vencedor. E aí Jacó fica curioso, ele quer ir mais longe. Escuta, gostei, quero conhecer mais, quero avançar nesse mistério, por favor, me diga o seu nome. O anjo diz, meu nome você não precisa saber, você não tem nenhuma condição de invadir a plenitude desse mistério. Por que você pergunta? Em vez de resposta, eu abençoo ali. E pessoal, a Bíblia é tão espetacular, é tão magnífica, é tão bonita, que ela termina aqui com uma cena de cinema. Já viu aquela história que você viu assim, o herói, né, que tá lá, que você achou que caiu no precipício, que morreu, ou que explodiu, de repente você vê o sujeito se arrastando e saindo aí, e ele vai continuar lutando pela paz e pela justiça? Pois é, aí o texto diz o seguinte, que Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois ele disse, vi Deus face a face e todavia minha vida foi poupada. E ao nascer do sol, ele atravessou Peniel, atenção, mancando por causa da sua coxa. E até hoje os israelitas não comem ali a parte, né, ligada à articulação do quadril em memória do que aconteceu com Jacó. Então a pergunta que fica é, como é que está a nossa vida? A pergunta para você é, e como é que está a sua briga? Como é que está a sua luta? Sabe uma coisa curiosa e bastante estranha e, entre aspas, contraditória? Que lá na frente você vai ver vários textos que celebram Deus na vida dos patriarcas, e a maior parte das vezes que fala disso, em vez de mencionar Abraão e Isaac, menciona Jacó. E chama Deus um nome tão bonito nos Salmos de poderoso de Jacó. Mas peraí, não mudou o nome dele? Não deixou de ser Jacó? Pois é, deixou de ser Jacó no sentido em que ele venceu, se tornou Israel, mas para a gente lembrar sempre que aquilo que Deus fez na nossa vida, Ele nos fez vencedor do imponderável, do incompreensível, da opressão, de ser refém do mundo, da sociedade, da família, de nós mesmos, e conseguirmos, sem sermos vencedores, a gente sai disso de duas maneiras. Mancando e lembrando que ele sempre será o poderoso de Jacó. Aí sim, a luta agora não mais continua. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe o seu coração. Estamos iniciando mais um ano e a IBNU, desde sua fundação, tem como prerrogativa ser canal de bênção para as outras pessoas. Nós somos uma comunidade saudável para um mundo melhor. Nós também somos gente que gosta de gente e segue a Jesus, e essas duas características combinadas nos levam a querer espalhar o amor de Deus por todos os lugares que Ele tem nos levado. E Deus tem sido extremamente misericordioso e gracioso com a IBNU, levantando homens e mulheres que têm colocado da sua porção, do seu sustento, parte desses recursos na IBNU para que esses objetivos sejam alcançados. A IBNU tem apoiado projetos de ação humanitária de valor extremo, por exemplo, com pessoas que são levadas a cativeiro, a exploração sexual, pessoas que estão saindo de ambientes de drogadição, pessoas que estão precisando de apoio, de sustento. A IBNU tem feito tantas coisas em tantos lugares do mundo nesses seus 18 anos até aqui. E nesse ano que se inicia, nós já queremos iniciar o ano ampliando os horizontes, queremos olhar para cada vez mais longe, para onde o Senhor estiver apontando, e nós queremos ir lá para entregar do amor de Deus para aquelas pessoas que precisam conhecer, precisam ouvir desse amor. Por isso,
nesse momento eu convido você a iniciar o ano com uma nova perspectiva, colocando a sua vida nas mãos do Senhor, colocando os seus talentos nas mãos do Senhor, as suas aptidões nas mãos do Senhor, os seus recursos nas mãos do Senhor, para que Ele oriente tudo aquilo que você tem para fazer e conduza os seus passos para você também participar da expansão do reino de Deus e perceber que Ele cuida de você até mesmo quando você não percebe. Por isso eu convido você a orar comigo nesse momento, tanto pela sabedoria que Deus deve derramar, precisa derramar nas pessoas que lideram a execução dos projetos, as pessoas que estão lá do outro lado ajudando pessoas e nós aqui na IBNU que gerenciamos esses recursos, que tudo isso seja aplicado da melhor forma possível. E também colocando a minha vida e a sua nas mãos do Senhor para que Deus nos oriente em tudo aquilo que precisamos fazer, com tudo aquilo que somos. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque vemos a Tua mão nos conduzindo em todos os momentos. E sabemos, Senhor, que Tu cuidas de nós mesmo quando a gente não percebe, mesmo quando as coisas não parecem tão claras, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Te pedimos, Senhor, para que o Teu Espírito venha atuar sobre a nossa vida, nos orientando nos nossos gastos, nas nossas tarefas, naquilo que devemos fazer com o que somos e com o que temos, para sermos bênção na vida das outras pessoas que cruzam o nosso caminho. Pai, te pedimos também, ó Pai, por aquelas pessoas que têm colocado parte do seu sustento aqui na IBNU, que o Senhor derrame bênção sobre bênção na vida dessas pessoas e que elas possam a cada dia encontrar-se contigo, ter momentos de relacionamento sincero contigo e aprender de Ti como devemos usar os recursos que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Assim nós oramos, agradecidos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Mais uma celebração que está encerrando, foi muito bom ter você aqui com a gente e eu quero convidar você agora a fazer o quê? Compartilhar essa celebração com o maior número de pessoas que você pode, tanto para os seus amigos quanto também para os seus inimigos. Compartilha para todo mundo, para que todo mundo possa ser abençoado por essa mensagem, por tudo aquilo que nós aprendemos hoje. Se você não segue a IBNU nas redes sociais, procura aí Instagram, Facebook e também aqui no YouTube. O que você ainda não segue a gente aqui, clica no seguir aí, ativa o sininho. Vai ser uma grande alegria estarmos juntos de novo. Tchau! Vamos embora, povo de Deus, adorar a Jesus. Só Ele é digno de toda honra e toda glória. É o Alumiar, menino, com vocês. Simbora! Eu levo a minha vida sem me preocupar. Eu levo a minha vida sem ressentimento algum. Porque eu sei que a minha vida está nas mãos daquele que criou os céus, a terra e o mar. E vou vivendo assim só pra te adorar. E mesmo que os problemas tentem me abater, minha fé está firmada em Cristo, pois morreu por mim. O preço que pagou naquela cruz me transformou, me resgatou, eu sei. E vou vivendo assim só pra te adorar. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador
passa, mais eu quero te adorar. E quanto mais as horas passam, mais eu quero me aproximar de ti. Vou vivendo pra adorar, e todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar, em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Quanto mais o tempo passa, mais eu quero te adorar. E quanto mais as horas passam, mais eu quero me aproximar de ti.